A garçonete saiu do banheiro chorando. O milionário deixou um bilhete na mesa. Ela leu com as mãos tremendo e desabou ali mesmo sem saber reagir. Se esta história te interessou, não se esqueça de se inscrever no nosso canal e diga-nos de que cidade você nos está vendo. Continuamos. O aroma de café fresco preenchia o ar do Café Recanto, um estabelecimento pequeno e aconchegante no coração do bairro da Lapa, no Rio de Janeiro. As paredes de tijolinho à vista, decoradas com quadros de artistas locais, criavam uma atmosfera que misturava o charme da boemia carioca com um toque de modernidade. Por entre as mesas ocupadas por clientes habituais, Luísa Mendonça, de 26 anos, se movia com a bandeja equilibrada nas mãos, servindo xícaras fumegantes e tentando manter o sorriso no rosto. Seu café com leite e pão na chapa, dona Cleide. Tudo certinho? Perguntou Luísa à senhora idosa, que frequentava o local todas as manhãs pontualmente às 8 horas. Tudo ótimo, minha filha, mas você não me parece bem hoje. Aconteceu alguma coisa? Luísa ajeitou o avental bordado com o logo do café e tentou ampliar o sorriso que não alcançava seus olhos castanhos, normalmente tão vibrantes. Não é nada não, dona Cleide, só uma noite mal dormida. Mas era muito mais que isso. Na noite anterior, sua mãe, dona Zuleide, havia ligado do Hospital Municipal de Nilópolis, na Baixada Fluminense, com notícias devastadoras. O tratamento contra a fibromialgia não estava surtindo efeito, e os médicos haviam identificado uma condição autoimune rara que complicava ainda mais o quadro. Precisariam de um tratamento especializado, caro demais para a realidade financeira da família. Enquanto servia outras mesas, Luísa sentia o peso daquela informação comprimindo seu peito. Cada sorriso forçado, cada bom dia automático, era um esforço monumental para não desabar ali mesmo, entre os aromas de café e pão fresco. O salário de garçonete mal dava para ajudar nas despesas básicas da mãe, que criara Luísa e seus 2 irmãos mais novos sozinha, depois que o pai abandonara a família quando ela tinha apenas 12 anos. Luísa, atende a mesa 7, por favor. Pediu Janaína, a gerente do café, uma mulher de meia-idade com cabelos grisalhos e olhar compreensivo. E quando puder, dá uma passada na minha sala. Preciso conversar com você. O coração de Luísa acelerou. Será que Janaína havia percebido sua distração hoje? Será que corria o risco de perder o emprego justamente agora, quando mais precisava? A mesa 7 era ocupada por um homem de terno bem cortado, que digitava concentrado em um notebook de última geração. Ele parecia deslocado naquele ambiente descontraído, com sua postura formal e óculos de armação fina. Bom dia, senhor, o que vai querer? Se perguntou Luísa, tentando manter a voz firme. O homem ergueu os olhos do computador e a encarou por alguns segundos antes de responder. Devia ter uns 40 anos, cabelos grisalhos nas têmporas e um ar de distinção que intimidava. Um expresso, duplo, por favor, e uma água sem gás, respondeu com uma voz grave e educada. Havia algo no olhar dele que perturbou Luísa. Era como se ele pudesse enxergar através de sua fachada, percebendo a tempestade emocional que ela tanto se esforçava para esconder. Incomodada, ela se afastou rapidamente para preparar o pedido. Ao retornar com o café, notou que o homem a observava discretamente. Colocou a xícara e o copo d'água sobre a mesa, evitando o contato visual. Mais alguma coisa, senhor? Não? Obrigado. Isto é suficiente por enquanto. Luísa se afastou, sentindo um nó na garganta que crescia a cada minuto. O café estava especialmente movimentado naquela manhã, e ela precisava se concentrar. Mas sua mente insistia em voltar para os problemas. Como conseguiria o dinheiro para o tratamento da mãe? O que seria de seus irmãos se algo pior acontecesse? Como poderia continuar estudando design gráfico no curso noturno do Senac se precisasse arranjar um segundo emprego? Quando o fluxo de clientes diminuiu um pouco, Luísa pediu licença a Janaína e correu para o banheiro dos funcionários. Assim que fechou a porta, as lágrimas que ela segurara durante toda a manhã finalmente transbordaram. Apoiou-se na pia, observando no espelho o reflexo de uma jovem esgotada, com olheiras profundas e o cabelo cacheado preso displicentemente num coque. Meu Deus,
O que eu vou fazer? Sussurrou para si mesma, deixando que os soluços sacudissem seus ombros estreitos. Luísa era talentosa, sempre fora a melhor aluna de artes na escola. Desenhava desde criança e sonhava em trabalhar com design de exposições culturais. Mas a vida havia imposto tantos obstáculos que, aos poucos, seus sonhos foram sendo engavetados em nome da sobrevivência. O curso que frequentava 3 vezes por semana era sua última conexão com aquele mundo criativo que tanto amava. Após alguns minutos, jogou água fria no rosto, respirou fundo e tentou recompor-se. Não podia se dar ao luxo de desmoronar agora. Precisava ser forte, como sempre fora. Ao sair do banheiro, lembrou-se que Janaína queria falar com ela. Com o coração pesado, dirigiu-se à pequena sala nos fundos do café. "Entra, Luísa", disse Janaína, indicando a cadeira à sua frente. "Está tudo bem com você? Percebi que está diferente hoje." "Desculpe, Jana, é que minha mãe não está bem. Recebemos notícias complicadas ontem à noite e eu estou preocupada." Janaína assentiu compreensiva. "Quer conversar sobre isso?" Luísa hesitou, mas acabou contando sobre a situação da mãe, as dificuldades financeiras e o tratamento caro que precisariam buscar. À medida que falava, sentia o peso em seu peito diminuir um pouco, como se compartilhar aquela dor tornasse-a mais suportável. "Entendo sua situação, Luísa, e quero que saiba que pode contar comigo. Inclusive, se precisar de alguns dias para resolver as coisas, podemos nos arranjar." "Obrigada, Jana, mas não posso me dar ao luxo de faltar. Cada dia de trabalho conta." Ao retornar ao salão, Luísa notou que o homem da mesa 7 havia saído, deixando o pagamento sobre a mesa junto com uma gorjeta generosa. Mas, para sua surpresa, havia também um envelope branco com seu nome escrito em letra elegante. Intrigada, guardou o envelope no bolso do avental, decidindo abri-lo apenas no final do expediente. Durante o resto do dia, sentiu-se inquieta, curiosa sobre o conteúdo daquela mensagem misteriosa. Quem seria aquele homem? Por que deixaria um bilhete para ela? O dia se arrastou entre pedidos, sorrisos forçados e a ansiedade crescente pelo conteúdo do envelope. Quando finalmente o último cliente saiu e ela terminou de limpar as mesas, Luísa sentou-se num canto tranquilo, respirou fundo e abriu o envelope misterioso. O que encontrou dentro mudaria sua vida para sempre. O envelope continha um cartão de visitas elegante e um bilhete escrito à mão. Luísa leu o nome impresso no cartão: Rafael Vasconcelos, fundador do Instituto Novos Horizontes. Abaixo havia informações de contato e o logo de uma instituição que ela nunca ouvira falar. Com as mãos trêmulas, desdobrou o bilhete e começou a ler. "Prezada Luísa, talvez pareça estranho receber uma mensagem de um desconhecido, mas não pude deixar de notar sua situação. Tenho olhos treinados para reconhecer talentos em momentos de dificuldade. É o que faço há anos. Observei os desenhos no seu caderno quando você estava na fila do café antes do seu turno começar. Seu traço é único, expressivo. O Instituto Novos Horizontes está iniciando um projeto cultural na Lapa e procuramos jovens talentos locais para integrar nossa equipe. Se estiver interessada em uma oportunidade que pode mudar sua vida, venha ao endereço abaixo na próxima quarta-feira, às 18 horas. Não é uma entrevista formal, apenas uma conversa. Todos enfrentamos tempestades na vida, Luísa. A diferença está em quem nos estende a mão quando mais precisamos. Atenciosamente, Rafael Vasconcelos. Luísa releu o bilhete várias vezes, incrédula. Como aquele homem sabia seu nome? Como tinha visto seus desenhos? Sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Aquilo parecia invasivo, quase assustador. Por outro lado, se fosse legítimo, poderia ser exatamente o que ela precisava neste momento. "O que é isso, Luísa?" perguntou Janaína, aproximando-se com curiosidade. "Um bilhete daquele cliente de terno que estava na mesa 7 hoje cedo. Ele me ofereceu uma oportunidade de trabalho em um instituto cultural." Janaína franziu o senho, preocupada. "Cuidado, menina.
Esse tipo de abordagem pode ser perigosa. Eu sei, Jana, mas ele menciona meus desenhos. Disse que me viu desenhando antes do meu turno começar. E você vai? Luísa dobrou o bilhete cuidadosamente, colocando-o de volta no envelope. Não sei. Preciso pensar. Nos dias que se seguiram, aquele bilhete ocupou completamente os pensamentos de Luísa. Ela pesquisou sobre o Instituto Novos Horizontes e descobriu que era uma organização legítima, fundada por Rafael Vasconcelos, um empresário do setor de tecnologia que, após fazer fortuna com startups, dedicava-se a projetos sociais e culturais. A ideia de comparecer ao encontro foi ganhando força, principalmente depois de uma visita ao hospital, onde viu sua mãe mais debilitada. A necessidade de encontrar uma solução para ajudá-la tornava qualquer oportunidade, por mais improvável que parecesse, digna de consideração. Na quarta-feira, após terminar seu turno no café, Luísa foi para casa, tomou um banho rápido e escolheu uma roupa simples, mas apresentável. Calça jeans escura, blusa branca e um blazer emprestado da vizinha. Pegou seu portfólio, uma pasta com alguns de seus melhores desenhos e projetos da faculdade, e dirigiu-se ao endereço indicado no bilhete. O Instituto Novos Horizontes funcionava em um casarão restaurado na Rua do Lavradio, uma das mais charmosas da Lapa. A construção histórica mantinha suas características originais por fora, mas o interior havia sido modernizado, com espaços amplos e bem iluminados. Luísa foi recebida por uma recepcionista simpática que a conduziu a uma sala de reuniões no segundo andar. Rafael Vasconcelos já a aguardava, em pé junto à janela que dava vista para o movimento boêmio da rua. "Senhorita Mendonça, que bom que decidiu vir", disse ele, estendendo a mão para cumprimentá-la. "Por favor, sente-se." Luísa apertou a mão dele com firmeza, tentando esconder o nervosismo. "Confesso que fiquei surpresa com seu bilhete, Sr. Vasconcelos. Como sabia meu nome?" Rafael sorriu, sentando-se à sua frente. "Perguntei à gerente quando paguei a conta. Quanto aos seus desenhos, eu os vi quando você estava absorta em seu caderno antes de guardar tudo e começar o turno. Tenho um olhar treinado para a arte." "Ainda assim foi incomum", respondeu Luísa, ainda desconfiada. "Tem toda razão. Peço desculpas se pareceu invasivo. É que reconheço o potencial quando vejo, e algo me diz que você tem muito mais a oferecer ao mundo do que servir café, por mais digno que seja esse trabalho." Aos poucos a conversa fluiu. Rafael explicou que o Instituto estava iniciando um projeto chamado Cultura nas Esquinas, que transformaria espaços urbanos subutilizados em pontos de efervescência cultural, começando pela Lapa. O Café Recanto, onde você trabalha, tem potencial para ser mais que um simples café. Poderia ser um ponto de encontro para artistas locais, um espaço de exposições, oficinas, saraus. Conversei com a dona do estabelecimento ontem e ela está interessada na parceria. Luísa sentiu um misto de esperança e desconfiança. "E o que eu tenho a ver com isso? Precisamos de alguém que conheça o local, os frequentadores, que tenha sensibilidade artística e, principalmente, que possa ser uma ponte entre o Instituto e a comunidade. Pelos seus desenhos e pela forma como interage com os clientes, você me pareceu a pessoa ideal." À medida que Rafael detalhava o projeto, Luísa sentia sua resistência inicial diminuir. Ele falava com paixão genuína sobre democratização cultural, sobre dar voz a artistas periféricos, sobre transformar espaços cotidianos em locais de expressão criativa. "O que estou oferecendo, Luísa, é uma oportunidade de participar desse projeto desde o início. Uma posição remunerada, com horário flexível que permitiria que você continuasse seus estudos. Não estou pedindo que deixe o café. Pelo contrário, a ideia é que você seja nossa embaixadora lá dentro." "Por que eu? Deve haver pessoas mais qualificadas, com mais experiência." Rafael inclinou-se ligeiramente para frente, o olhar intenso. "Porque vi em você algo que não se aprende em faculdades ou cursos, autenticidade. E também porque conheço sua história." Luísa sentiu o sangue gelar. "Minha história?" "Conversei bastante com Janaína ontem.
Ela me contou sobre sua dedicação, sobre como sustenta parte das despesas da sua família, sobre seu sonho de trabalhar com arte e design. Um sentimento de traição tomou conta de Luísa. Como Janaína poderia expor sua vida assim para um estranho? Percebendo seu desconforto, Rafael continuou. Não me entenda mal. Ela só falou bem de você e com a melhor das intenções. E devo confessar que me identifiquei com sua história. Ele então compartilhou sua própria trajetória. Filho de uma empregada doméstica, criado na periferia de São Paulo, Rafael teve a sorte de conseguir uma bolsa em uma boa escola e, posteriormente, em uma universidade de tecnologia. Seu primeiro aplicativo foi desenvolvido no quarto apertado que dividia com 2 irmãos. O sucesso veio após anos de trabalho árduo e persistência. Sei o que é ver alguém que amamos sofrer e não ter recursos para ajudar, disse ele com uma sinceridade que tocou Luísa. Sei o que é sacrificar sonhos pela sobrevivência, mas também sei que às vezes tudo o que precisamos é de uma oportunidade. Luísa abriu seu portfólio, mostrando alguns trabalhos recentes. Rafael examinou cada um com atenção genuína, fazendo perguntas específicas sobre técnicas e inspirações. Você tem talento, Luísa. Um olhar único. É exatamente disso que precisamos. Ao final da reunião, Rafael ofereceu a ela um contrato, inicial de 3 meses, com um salário que era quase o dobro do que ganhava no café, para trabalhar como coordenadora cultural do projeto. Ela teria que dedicar algumas horas por semana ao instituto, mas manteria seu trabalho no Café Recanto, que agora se tornaria parte do circuito cultural do Cultura nas Esquinas. Caminhando de volta para casa, com o contrato na bolsa e a cabeça, fervilhando de ideias, Luísa alternava entre a euforia e a desconfiança. Seria tudo aquilo real? Ou estava prestes a cair em algum tipo de armadilha? Decidiu ligar para Janaína. Jana, acabei de me reunir com Rafael Vasconcelos. Ele me ofereceu um trabalho no instituto dele. Eu sei, querida. Ele me procurou ontem. Pesquisei sobre ele e o instituto antes de falar sobre você. É tudo legítimo, Luísa. Pode ser a chance que você estava esperando. Mas e o café? Ele falou sobre uma parceria. Sim, conversamos sobre isso. Acho que será bom para todos. O movimento anda fraco e uma renovação pode ser exatamente o que precisamos. Ao desligar, Luísa sentiu uma onda de otimismo que não experimentava há muito tempo. Talvez, apenas talvez, aquele bilhete misterioso fosse o início de uma nova fase em sua vida. Uma onde seus talentos pudessem florescer e onde pudesse finalmente ajudar sua mãe de forma significativa. Naquela noite, dormiu com o contrato sob o travesseiro, como se fosse um amuleto da sorte. Pela primeira vez em semanas, não teve pesadelos. Sonhou em vez disso, com cores vibrantes e possibilidades infinitas. As semanas seguintes passaram como um turbilhão na vida de Luísa. O Café Recanto começava a se transformar gradualmente, ganhando uma nova identidade sem perder sua essência acolhedora. As paredes, antes decoradas com quadros genéricos, agora exibiam obras de artistas locais em exposições rotativas. Um pequeno palco foi instalado no canto, onde aconteciam apresentações musicais acústicas nas noites de quinta a sábado. Nunca imaginei que este lugar pudesse ficar ainda mais especial, comentou Dona Cleide, a cliente fiel, enquanto admirava as novas instalações. E pensar que você está por trás disso tudo, menina. Sempre soube que você era especial. Luísa sorriu, servindo o café da manhã para a senhora. Seu uniforme agora era diferente. Ainda usava o avental, mas podia escolher suas próprias roupas, geralmente combinando peças coloridas que refletiam sua personalidade artística. Seus cachos estavam soltos, emoldurando um rosto que parecia mais iluminado a cada dia. É um trabalho em equipe, Dona Cleide. Estamos apenas começando. De fato, o projeto Cultura nas Esquinas estava apenas engatinhando, mas já mostrava resultados promissores. Rafael havia montado uma equipe diversa. Além de Luísa, havia Tiago, um produtor cultural experiente, Débora, especialista em mídias sociais, e Matheus, um arquiteto responsável pelas adaptações dos espaços. As reuniões semanais no Instituto eram momentos de efervescência criativa.
Luísa, inicialmente tímida, começou a ganhar confiança para expressar suas ideias, frequentemente surpreendendo a equipe com sugestões inovadoras. O que acham de criarmos um sistema de troca de livros no café? Os clientes poderiam deixar um livro e pegar outro. Poderíamos ter uma estante dedicada a isso, sugeriu ela durante uma das reuniões. Excelente ideia, Luísa, aprovou Rafael. Podemos chamar de Café com Letras. Organizaríamos também rodas de leitura mensais, talvez com autores locais. Cada nova iniciativa era implementada com cuidado, respeitando o público tradicional do café, enquanto atraía novos frequentadores. Logo, o Café Recanto se tornou um ponto de referência na cena cultural da Lapa, mencionado em blogs e redes sociais como um segredo bem guardado que valia a pena conhecer. O salário do Instituto permitiu que Luísa finalmente pudesse contribuir mais significativamente para o tratamento de sua mãe. Dona Zuleide agora frequentava um especialista particular e mostrava sinais de melhora, algo que enchia o coração de Luísa de gratidão e esperança. Numa tarde particularmente movimentada no café, enquanto Luísa ajustava uma nova exposição de fotografias, Rafael apareceu inesperadamente. Ficou incrível, Luísa, elogiou ele, observando a disposição das fotos que retratavam cenas cotidianas da Lapa. Você tem um olhar curatorial nato. Obrigada. Estou aprendendo muito com este projeto. Na verdade, vim aqui para convidá-la para algo especial, disse Rafael, entregando-lhe um envelope. É o convite para a inauguração oficial do Cultura nas Esquinas, no próximo mês. Será um evento importante, com presença de patrocinadores, imprensa e personalidades do meio cultural. Gostaria que você fizesse uma apresentação sobre a transformação do Café Recanto. Luísa sentiu o estômago afundar. Uma apresentação para todas essas pessoas? Exatamente. Ninguém pode falar sobre este lugar melhor que você. Além disso, continuou ele com um sorriso enigmático, tenho uma surpresa para aquele dia, algo que pode abrir ainda mais portas para você. Antes que pudesse elaborar, Rafael foi interrompido por uma ligação urgente e precisou sair às pressas, deixando Luísa intrigada e apreensiva com a perspectiva de falar em público para pessoas influentes. Nos dias que se seguiram, além de suas responsabilidades habituais, Luísa dedicou-se a preparar sua apresentação. Reuniu fotos do antes e depois do café, elaborou slides no computador do Instituto, ensaiou inúmeras vezes diante do espelho do seu quarto modesto, na casa que dividia com 2 colegas em Botafogo. Uma noite, enquanto retornava do hospital, após visitar sua mãe, encontrou Janaína fechando o café. Trabalhando até tarde, Jana? Sim, estamos com mais movimento agora, o que é ótimo para o negócio, mas significa mais trabalho administrativo, respondeu a gerente, com um suspiro cansado. Mas estou feliz, Luísa. Este lugar ganhou uma nova vida graças a você. Não fui só eu. Foi principalmente você. Rafael pode ter trazido os recursos e a visão, mas você é a alma deste projeto. A forma como você conecta as pessoas, como entende o que este espaço significa para a comunidade, isso é seu, Luísa. As palavras de Janaína acenderam algo dentro dela, um senso de propósito e pertencimento que havia perdido em meio às dificuldades da vida. Percebeu que, pela primeira vez em anos, não estava apenas sobrevivendo, mas verdadeiramente vivendo. No entanto, nem tudo eram flores. À medida que o projeto ganhava visibilidade, surgiram também os primeiros obstáculos significativos. Uma noite, durante um sarau de poesia, um grupo de jovens provocou uma confusão, assustando alguns clientes mais idosos. Em outra ocasião, um artista retirou sua obra da exposição após uma crítica negativa publicada em um blog local. Cada problema exigia soluções criativas e muita diplomacia, habilidades que Luísa estava desenvolvendo rapidamente. Rafael, embora presente e apoiador, parecia testá-la, deixando que ela lidasse com situações cada vez mais desafiadoras por conta própria. Por que não interferiu naquela discussão entre o poeta e o crítico ontem? Perguntou ela durante uma reunião.
Rafael sorriu recostando-se em sua cadeira. Porque sabia que você resolveria melhor do que eu. E resolveu. Estou te preparando, Luísa, para voos mais altos. A semana da inauguração oficial chegou, trazendo consigo uma mistura de excitação e pânico. O Instituto Novos Horizontes seria o palco do evento, com representantes de todos os espaços participantes do Cultura nas Esquinas. O Café Recanto, como projeto piloto, receberia atenção especial. Na véspera, após o fechamento do café, Luísa permaneceu sozinha no salão, absorvendo a transformação do espaço. As mesas de madeira rústica, os sofás confortáveis, nos cantos, a iluminação aconchegante, a pequena estante de livros já quase cheia devido ao sistema de trocas, o mural onde os clientes deixavam recados e sugestões. Cada elemento refletia um pouco do seu coração e da sua visão. Seu celular tocou, interrompendo seus pensamentos. Era Tiago, o produtor cultural do Instituto. Luísa, temos um problema. A exposição que montamos para amanhã, 2 artistas. Desistiram de última hora. Temos paredes vazias e menos de 24 horas para resolver isso. O quê? Mas está tudo confirmado há semanas. Parece que receberam uma proposta para expor na galeria do Parque Lage. Não podemos culpá-los. É uma oportunidade incrível. Mas agora estamos com um buraco na programação. Luísa sentiu o pânico crescer, mas respirou fundo, forçando-se a pensar com clareza. Deixe comigo, Tiago. Vou resolver isso. Após desligar, permaneceu imóvel por alguns instantes, contemplando suas opções. De repente, uma ideia surgiu, arriscada, mas potencialmente brilhante. Pegou seu celular novamente e fez várias ligações em sequência. Primeiro para seu professor de design gráfico no Senac. Professor Henrique, é a Luísa. Preciso de um favor urgente. Em seguida, para alguns colegas de curso. Pessoal, sei que é em cima da hora, mas vocês teriam trabalhos que gostariam de expor? Por fim, ligou para Rafael. Tenho uma solução para o problema da exposição, mas preciso da sua aprovação para algo um pouco não convencional. Trabalhou durante toda a noite selecionando obras, organizando a logística, criando legendas e textos explicativos. Quando o sol nasceu, estava exausta, mas satisfeita. Havia transformado uma crise em uma oportunidade. O dia da inauguração chegou com um céu surpreendentemente azul para um inverno carioca. O Instituto estava decorado com elegância, com elementos que remetiam aos diversos pontos culturais do projeto. Uma área especial foi dedicada ao Café Recanto, com fotos ampliadas, depoimentos de clientes e uma reprodução em miniatura do espaço. Luísa chegou cedo, usando um vestido azul turquesa que havia comprado especialmente para a ocasião. O primeiro item de roupa novo que adquiria em anos. Seus cachos estavam cuidadosamente definidos e uma maquiagem leve realçava seus traços delicados. Você está deslumbrante, comentou Janaína, que acabara de chegar. Estou apavorada, isso sim, confessou Luísa. Tem tanta gente importante aqui. De fato, o local já começava a se encher com personalidades do meio cultural, empresários, jornalistas e representantes do poder público. Luísa reconheceu alguns rostos famosos da televisão e das redes sociais, sentindo-se deslocada naquele ambiente sofisticado. Rafael aproximou-se, impecável em seu terno escuro. Pronta para brilhar? Acho que vou desmaiar. Ele riu, colocando a mão em seu ombro num gesto reconfortante. Respire fundo. Você nasceu para este momento, Luísa. Confie em si, mesmo como eu confio em você. As palavras dele acalmaram seu coração acelerado. Talvez ele estivesse certo. Talvez ela realmente pertencesse àquele mundo, apesar de suas origens humildes e das dificuldades que enfrentara. Quando chegou o momento de sua apresentação, Luísa subiu ao pequeno palco montado no centro do salão principal. As luzes diminuíram e a tela atrás dela iluminou-se com a primeira imagem. O Café Recanto antes da transformação. Bom dia a todos, começou ela, com a voz ligeiramente trêmula. Meu nome é Luísa Mendonça e vou contar a história de como um simples café na Lapa se tornou um ponto de encontro cultural que está transformando não apenas um espaço, mas toda uma comunidade
À medida que Luísa falava, sua voz ganhava firmeza e confiança. As imagens se sucediam na tela, contando visualmente a transformação do Café Recanto, de um estabelecimento tradicional a um vibrante centro cultural, sem perder seu charme original. Os rostos na plateia demonstravam genuíno interesse, alguns balançando a cabeça em aprovação, outros tomando notas. O que buscamos não foi uma ruptura com o passado do café, mas uma evolução natural, explicou ela, mostrando fotos de Dona Cleide e outros frequentadores antigos interagindo com jovens artistas durante um sarau. Acreditamos que a verdadeira cultura não exclui, mas integra. Não apaga histórias, mas cria novas narrativas a partir delas. Quando terminou sua apresentação, foi recebida com uma salva de palmas calorosa. Rafael subiu ao palco, visivelmente orgulhoso, e a abraçou brevemente antes de tomar o microfone. Esta é a essência do projeto Cultura nas Esquinas: descobrir talentos como Luísa e criar espaços onde possam florescer, disse ele, antes de fazer um gesto em direção a uma área coberta por um grande tecido vermelho. E falando em talentos, tenho o prazer de apresentar uma surpresa especial: a exposição Novos Olhares, composta inteiramente por obras de estudantes e artistas emergentes de comunidades cariocas, curada pela nossa própria Luísa Mendonça. O tecido foi retirado, revelando a exposição que Luísa havia organizado às pressas nas últimas 24 horas. Eram trabalhos de seus colegas do SENAC, de artistas que frequentavam o café e até mesmo algumas de suas próprias criações, que Rafael havia secretamente incluído na seleção. Um burburinho de aprovação percorreu o ambiente enquanto os convidados se aproximavam para examinar as obras. Luísa permaneceu paralisada, uma mistura de choque e alegria tomando conta dela. Não esperava que sua solução de emergência se tornasse o ponto alto do evento, muito menos que seus próprios trabalhos estivessem expostos. Por que não me contou que incluiria meus desenhos? Sussurrou para Rafael quando ele retornou ao seu lado. Por que você teria recusado? Ainda não percebe o quanto é talentosa, Luísa. Às vezes precisamos que outros vejam nosso potencial antes que possamos enxergá-lo. A exposição foi um sucesso imediato. Vários convidados se aproximaram de Luísa, fazendo perguntas sobre o processo curatorial e elogiando tanto sua apresentação quanto as obras selecionadas. Entre eles estava Clara Rodrigues, uma renomada galerista com espaços em São Paulo e Nova York. Seu olhar é único, Luísa, comentou Clara, enquanto observavam juntas um dos desenhos de Luísa, uma representação abstrata da Lapa ao anoitecer, com traços que capturavam a energia vibrante do bairro. Você consegue identificar a essência dos lugares e das pessoas. É um dom raro. Obrigada, mas ainda estou aprendendo. Sou apenas uma estudante de design. Todos somos eternos estudantes, querida. O que diferencia os grandes artistas, não. É o conhecimento técnico, mas a autenticidade do olhar. E você tem isso em abundância. Clara entregou-lhe um cartão. Estou organizando um workshop com artistas de vários países no próximo mês. Gostaria que você participasse como representante do Rio. Entre em contato com meu assistente para acertarmos os detalhes. Enquanto Clara se afastava, Luísa encarou o cartão em suas mãos atordoada. Uma oportunidade dessas era algo que nem em seus sonhos mais ambiciosos poderia imaginar. O evento se estendeu por toda a tarde, com performances musicais, intervenções teatrais e discursos de autoridades. No final, quando os últimos convidados começavam a se dispersar, Rafael reuniu toda a equipe para um brinde. Ao sucesso do Cultura nas Esquinas e especialmente à nossa estrela do dia, disse ele, erguendo sua taça na direção de Luísa. Após os aplausos e abraços enquanto ajudava a organizar o espaço, Luísa foi surpreendida pela chegada de sua mãe, Dona Zuleide, acompanhada de seus irmãos mais novos, Pedro e Mariana. Mãe, como chegou aqui? O Rafael mandou um carro me buscar, respondeu Dona Zuleide, abraçando a filha com lágrimas nos olhos. Ele disse que eu não podia perder o grande dia da minha filha,
E ele estava certo. Estou tão orgulhosa de você, minha menina. Ver sua família ali testemunhando seu momento de triunfo foi a cereja do bolo para Luísa, especialmente porque sua mãe parecia mais forte, com mais cor nas faces, sinais de que o tratamento estava funcionando. Naquela noite, quando finalmente chegou em casa, exausta, mas feliz, Luísa repassou mentalmente os acontecimentos do dia. De garçonete a curadora de arte, em questão de meses. A transformação parecia surreal, e ainda havia o convite de Clara Rodrigues, a possibilidade de participar de um workshop internacional, conhecer artistas de outros países, expandir seus horizontes. Seu celular tocou, interrompendo seus pensamentos. Era Rafael. Só queria dizer que você esteve magnífica hoje. Sabia que seria especial quando te vi pela primeira vez no café, mas você superou todas as minhas expectativas. Eu que agradeço por acreditar em mim, Rafael, por me dar esta chance. As oportunidades só funcionam para quem está preparado. Para aproveitá-las, Luísa. E você estava mais do que pronta. Ah, e antes que eu me esqueça, a partir de segunda-feira, você está oficialmente promovida a coordenadora cultural júnior do Instituto, com um aumento de salário, claro. Luísa quase deixou o celular cair. O quê? Mas, sem mas, você merece. E precisamos de você em tempo integral. Já conversei com Janaína. Ela concorda que está na hora de você se dedicar completamente à sua verdadeira vocação. Não se preocupe, continuará envolvida com o Café Recanto, apenas não como funcionária. Após desligar, Luísa ficou muito tempo sentada na beira de sua cama, absorvendo a notícia. Uma parte dela sentia que tudo estava acontecendo rápido, demais. Mas outra parte, aquela que sempre sonhou com oportunidades como essa, mal podia esperar pelo que viria a seguir. Na semana seguinte, sua vida entrou em um novo ritmo. Agora, como funcionária em tempo integral do Instituto Novos Horizontes, Luísa dividia seu tempo entre o gerenciamento dos projetos do Café Recanto, o planejamento de novas iniciativas para outros espaços do Cultura nas Esquinas e reuniões com potenciais parceiros e patrocinadores. Clara Rodrigues cumpriu sua promessa e Luísa foi oficialmente convidada para o workshop internacional. Seria uma semana intensiva com artistas renomados, culminando em uma exposição coletiva que circularia por várias cidades. A oportunidade era incrível, mas trouxe também um novo desafio. Luísa precisaria criar uma obra original para apresentar no evento. Estou em pânico, confessou a Rafael durante um almoço no terraço do Instituto. Não sou uma artista profissional. O que tenho para mostrar a pessoas que estudaram nas melhores escolas de arte do mundo? Justamente por isso, sua perspectiva é valiosa, Luísa. Você traz um olhar autêntico, não contaminado por fórmulas acadêmicas. Sua arte fala da realidade que você viveu e vive. É genuína. Apesar das palavras encorajadoras, Luísa sentia um bloqueio criativo crescente. Passava noites em claro, rabiscando e descartando ideias, insatisfeita com tudo que produzia. A pressão de representar não apenas a si mesma, mas o projeto e, de certa forma, sua comunidade pesava sobre seus ombros. Uma tarde, enquanto caminhava pelo Café Recanto, observando os clientes e a dinâmica do espaço, teve uma epifania. O que tornava aquele lugar especial não eram as paredes recém-pintadas ou as exposições cuidadosamente montadas, mas as pessoas que o frequentavam, cada uma com sua história única. Era sobre conexões, sobre como um espaço podia unir pessoas de diferentes backgrounds em torno de experiências compartilhadas. Naquela mesma noite, começou a trabalhar em um novo conceito, uma instalação que combinava retratos de frequentadores do café, de Dona Cleide aos músicos que se apresentavam no palco improvisado, com objetos que simbolizavam suas histórias, tudo interligado por fios coloridos que representavam as conexões entre eles. Trabalhou obsessivamente nas semanas seguintes, entrevistando pessoas, coletando objetos, desenhando, pintando, montando e desmontando sua criação inúmeras vezes. Rafael ofereceu um espaço no Instituto para que pudesse trabalhar, além de recursos para materiais. Isso é mais do que arte, Luísa.
é antropologia visual, é documentação social, comentou ele ao ver o progresso da instalação. É exatamente o tipo de trabalho que queremos incentivar no Instituto. À medida que a data do workshop se aproximava, Luísa enfrentava outro dilema: como equilibrar suas novas responsabilidades profissionais com o tratamento de sua mãe. Dona Zuleide estava respondendo bem à terapia, mas ainda precisava de acompanhamento constante, e Luísa se preocupava em ficar uma semana longe. Não se preocupe comigo, filha, insistia Dona Zuleide durante uma visita. Seus irmãos podem cuidar de mim por uns dias. Esta é a oportunidade da sua vida. Mas e se você precisar de algo? E se houver uma emergência? Rafael já me deu o número dele e disse que posso ligar a qualquer hora. Também providenciou uma enfermeira para ficar comigo durante sua ausência. Está tudo sob controle. A generosidade de Rafael continuava a surpreender Luísa. Desde o bilhete misterioso, naquele dia no café, ele havia se tornado uma presença constante em sua vida. Um mentor, um apoiador e, cada vez mais, um amigo. Às vezes, pegava-se imaginando se haveria algo mais naquela relação, mas logo afastava o pensamento. Rafael era seu chefe, afinal, e provavelmente havia apenas como um projeto social bem-sucedido. Na véspera de sua partida para São Paulo, onde aconteceria o workshop, Luísa realizou os últimos ajustes em sua instalação, que seria transportada em um caminhão especial. Estava exausta, mas satisfeita com o resultado. A obra, que intitulou Conexões Retratos da Lapa, havia se tornado algo muito maior do que inicialmente planejara, refletindo não apenas a transformação do Café Recanto, mas sua própria jornada pessoal. Enquanto guardava suas ferramentas, ouviu passos se aproximando. Era Rafael, que trazia 2 taças e uma garrafa de champanhe. Para celebrar sua estreia no mundo da arte, explicou ele, entregando-lhe uma taça e servindo o espumante dourado. Amanhã você estará entre os grandes, mas nunca esqueça de onde veio e do caminho que percorreu até aqui. Brindaram em silêncio, observando a instalação sob a luz suave do ateliê. Naquele momento, Luísa sentiu uma certeza profunda de que, independentemente do que acontecesse no workshop, sua vida nunca mais seria a mesma. O bilhete que encontrara naquela mesa do café havia sido apenas o início de uma jornada que agora a levava por caminhos que jamais imaginara possíveis. Obrigada, Rafael, disse ela com a voz embargada pela emoção. Por tudo. Ele sorriu, seus olhos refletindo algo que parecia ir além da satisfação profissional com um projeto bem-sucedido. O mérito é todo seu, Luísa. Eu apenas abri uma porta. Você foi quem teve a coragem de atravessá-la. Na manhã seguinte, com a mala pronta e o coração repleto de expectativas, Luísa dirigiu-se ao aeroporto Santos Dumont para seu primeiro voo. Uma nova etapa de sua vida estava prestes a começar, repleta de possibilidades e desafios que até pouco tempo atrás pareciam inalcançáveis para uma simples garçonete da Lapa. O avião cortava o céu azul em direção a São Paulo, e Luísa, grudada à janela, observava as nuvens com um misto de fascínio e apreensão. Era sua primeira viagem de avião, seu primeiro grande evento artístico, sua primeira vez longe do Rio de Janeiro. Tantos primeiros que seu coração parecia prestes a explodir de ansiedade e excitação. Calma, Luísa, murmurou para si, mesma apertando a pasta com seus esboços e anotações contra o peito. Você consegue. Ao desembarcar no aeroporto de Congonhas, foi recebida por um motorista enviado pela galeria de Clara Rodrigues. No trajeto até o Hotel Boutique em Pinheiros, onde ficariam hospedados todos os participantes do workshop, Luísa admirou a vastidão e o ritmo acelerado da metrópole paulistana, tão diferente da Lapa, com suas ruas estreitas e seu charme boêmio. O hotel, um prédio antigo reformado com estilo industrial, tinha um ambiente descolado e artístico. No lobby, ao fazer o check-in, Luísa avistou algumas pessoas que, pelos equipamentos e aparência, certamente eram outros participantes do workshop. Você deve ser Luísa Mendonça, do Rio, disse uma voz ao seu lado. Era uma jovem de cabelos roxos e múltiplos piercings,
com um sotaque que denunciava sua origem nordestina. Sou Fernanda Amorim, de Recife. Somos as únicas brasileiras selecionadas para o workshop principal. Como você sabe quem eu sou? Clara mostrou fotos de todos os participantes durante a reunião preparatória online. Você não participou? Luísa sentiu o rosto esquentar. Não recebi nenhum convite para a reunião. Provavelmente um ferro de comunicação. Não se preocupe, não perdeu muita coisa, tranquilizou Fernanda. Já chegou sua instalação? A minha só chega amanhã cedo. Estou em pânico. A minha está a caminho. Deve chegar hoje à noite. As duas seguiram, juntas para o elevador, conversando animadamente. Fernanda tinha 28 anos e já havia exposto em algumas galerias menores pelo Brasil. Seu trabalho envolvia arte digital e performance, explorando questões de identidade e território. E você? Qual é o seu background? Perguntou ela, enquanto subiam para seus quartos. Luísa hesitou. Como explicar que até alguns meses atrás era apenas uma garçonete com sonhos engavetados, que nunca havia participado de uma exposição profissional, que seu background consistia em um curso técnico inacabado e desenhos feitos nas horas vagas? Estou começando agora, respondeu, optando pela sinceridade. Trabalho com um projeto cultural no Rio, o Cultura nas Esquinas, e esta é minha primeira exposição importante. Para seu alívio, Fernanda não demonstrou desprezo ou condescendência. Pelo contrário, seus olhos brilharam com genuíno interesse. Que incrível! Então você é uma artista comunitária. Isso é muito mais relevante hoje do que currículos cheios de MFAs de universidades caras. Mal posso esperar para ver seu trabalho. Aquela conversa inicial com Fernanda acalmou um pouco os receios de Luísa. Talvez ela realmente tivesse algo valioso a oferecer, mesmo sem credenciais acadêmicas impressionantes. Após desfazer as malas em seu quarto, um espaço minimalista, mas elegante, com vista para um jardim interno, Luísa desceu para o coquetel de boas-vindas no terraço do hotel. O espaço estava decorado com luzes suaves e plantas tropicais, criando uma atmosfera sofisticada, mas acolhedora. Clara Rodrigues, elegante em um vestido vermelho, circulava entre os convidados como uma anfitriã perfeita. Ao avistar Luísa, aproximou-se com um sorriso caloroso. Luísa, que bom que chegou bem. Venha, quero apresentá-la a algumas pessoas. Antes que pudesse protestar, Luísa se viu sendo conduzida para um grupo onde se destacava um homem alto, de cabelos grisalhos e postura imponente. Miguel, quero que conheça Luísa Mendonça, a artista do Rio de Janeiro que te falei. Luísa, este é Miguel Santoro, curador do MAN de São Paulo e um dos mentores do workshop. Miguel estendeu a mão com um sorriso cordial. Clara tem falado muito sobre você e seu trabalho com transformação de espaços urbanos. Estou curioso para ver sua instalação. Luísa apertou a mão dele, sentindo a boca seca. Obrigada pela oportunidade, Sr. Santoro. Espero corresponder às expectativas. Miguel, por favor, e não se preocupe com expectativas. Workshops como este são espaços de experimentação e crescimento, não de julgamento. A conversa fluiu surpreendentemente bem. Miguel era acessível e genuinamente interessado em sua experiência com o Cultura nas Esquinas. Outros artistas e curadores se juntaram ao grupo e logo Luísa se viu engajada em discussões sobre arte comunitária, revitalização urbana e o papel da cultura como ferramenta de transformação social. Enquanto falava sobre o Café Recanto e sua trajetória, percebeu que havia encontrado sua voz. Não precisava fingir ser alguém que não era ou ter experiências que não tinha. Sua história, a verdadeira, com todas as suas dificuldades e superações, era o que a tornava única naquele ambiente. No final do coquetel, Clara reuniu todos os participantes para dar instruções sobre a programação dos próximos dias. Seriam 5 dias intensos de trabalho, com palestras, workshops práticos e sessões de mentoria individuais, culminando com a montagem da exposição coletiva que seria inaugurada no sábado. Amanhã começamos cedo, às 8h30, com um café da manhã seguido da primeira palestra, explicou Clara. A chegada e montagem das obras será supervisionada por nossa equipe técnica. Qualquer problema, estou à disposição.
De volta ao quarto, exausta, mas eletrizada pela experiência, Luísa ligou para sua mãe. Oi, mãe. Cheguei bem. Como? Está se sentindo? Estou ótima, filha. A enfermeira que o Rafael enviou é um anjo. E você? Como foi o primeiro dia? Incrível, mas assustador. Tem tanta gente talentosa aqui e às vezes me pergunto se mereço estar entre eles. Luísa Mendonça, nunca mais repita isso, repreendeu Dona Zuleide com aquele tom que só as mães conseguem. Você trabalhou duro para estar aí. Seu talento é um dom, mas sua persistência foi escolha sua. Nunca duvide do seu valor. Reconfortada pelas palavras da mãe, Luísa adormeceu rapidamente, sonhando com cores vibrantes e rostos sorridentes dos frequentadores do Café Recanto, todos entrelaçados pelos fios coloridos de sua instalação. A primeira manhã do workshop começou com um café da manhã farto, no jardim interno do hotel, onde os participantes tiveram a oportunidade de se conhecer melhor. Havia artistas de diversos países, Argentina, Chile, França, Espanha, Portugal e até mesmo Japão e Índia, cada um com abordagens únicas e trajetórias fascinantes. A palestra inaugural, ministrada por Miguel Santoro, abordou o tema Arte Contemporânea e Espaço Urbano, Diálogos Possíveis. Sentada na primeira fila, Luísa tomava notas freneticamente, absorvendo cada palavra e referência. Muito do que Miguel falava ressoava profundamente com sua experiência no Cultura nas Esquinas, validando intuições que ela havia desenvolvido na prática. Após a palestra, os participantes foram divididos em grupos menores para workshops práticos. Luísa foi designada para o grupo de Intervenções Urbanas e Comunidade, liderado por Gabriela Martínez, uma artista argentina conhecida por seus projetos colaborativos em bairros vulneráveis de Buenos Aires. A arte que não dialoga com seu entorno é apenas decoração, declarou Gabriela, provocando o grupo. Como vocês incorporam as vozes da comunidade em seus trabalhos? Como garantem que não estão apenas impondo sua visão artística sobre realidades que desconhecem? Aquelas perguntas provocaram um debate acalorado. Alguns artistas defendiam a autonomia da expressão artística, enquanto outros argumentavam sobre a responsabilidade social do artista. Luísa, inicialmente hesitante em se manifestar, finalmente ergueu a mão. No projeto em que trabalho, aprendemos que a transformação só é sustentável quando as pessoas se sentem parte dela, disse ela, com a voz mais firme do que esperava. No Café Recanto, não chegamos com um projeto pronto, mas construímos a partir do que já existia, das histórias que já estavam lá. A arte entrou como uma linguagem, não como uma imposição. Gabriela sorriu assentindo. Exatamente. A verdadeira intervenção urbana é aquela que revela o que já está lá, não a que sobrepõe uma nova camada de significados desconectados. Aquele momento de reconhecimento público fortaleceu a confiança de Luísa. Talvez ela realmente tivesse algo valioso a contribuir naquele ambiente de especialistas. Durante o almoço, recebeu uma mensagem de Rafael. Como está indo tudo? Sua instalação já chegou à galeria, tudo intacto. A equipe ficou impressionada. Aquela notícia trouxe tanto alívio quanto uma nova onda de ansiedade. Sua obra havia chegado em segurança, mas agora seria vista e julgada por alguns dos nomes mais respeitados do meio artístico. À tarde, os participantes foram levados à Galeria de Clara para acompanhar o início da montagem da exposição. O espaço era deslumbrante, um antigo galpão industrial completamente reformado, com pé direito alto, iluminação sofisticada e paredes brancas imaculadas. Cada artista tinha uma área designada, proporcional às dimensões de sua obra. Ao ver sua instalação sendo cuidadosamente desembalada por técnicos especializados, Luísa sentiu uma emoção difícil de descrever. Conexões, retratos da Lapa parecia diferente ali, sob aquelas luzes profissionais naquele contexto. De repente, não era mais apenas um projeto pessoal, mas uma obra de arte legítima, dialogando de igual para igual com as criações de artistas consagrados. É mais impactante do que imaginei pelas fotos, comentou Clara, aproximando-se. Há uma honestidade tocante nestes retratos, Luísa.
uma intimidade que só se consegue com verdadeira conexão. Enquanto observava os técnicos posicionarem cuidadosamente cada elemento de sua instalação, seguindo suas instruções detalhadas, Luísa avistou Miguel Santoro, examinando atentamente a obra. Seu coração acelerou quando ele se aproximou. Há algo muito brasileiro nesta instalação, comentou ele pensativo. Não de forma óbvia ou folclórica, mas na maneira como captura a sociabilidade, o calor humano, a forma como transformamos espaços em lugares de encontro. Lembra-me Oiticica, sabia? Não esteticamente, mas conceitualmente. Esta ideia de que a arte acontece no espaço compartilhado. A comparação com Hélio Oiticica, um dos maiores nomes da arte brasileira, deixou Luísa sem palavras. Ela, que mal havia completado seu curso técnico, sendo comparada a um mestre vanguardista. É um elogio enorme. Conseguiu balbuciar finalmente. Obrigada. Miguel sorriu. Não é lisonja, é observação. Você tem um olhar único, Luísa. Cru, ainda talvez, mas genuíno. Não o perca em meio às teorias e tendências. Os dias seguintes foram um turbilhão de atividades, mais palestras, workshops práticos, sessões de crítica coletiva, onde cada artista apresentava seu trabalho e recebia feedback dos mentores e colegas. Luísa absorvia cada comentário, cada sugestão, cada referência, sentindo seu horizonte se expandir a cada hora. Nas noites, os participantes geralmente jantavam juntos e continuavam as discussões em bares da Vila Madalena ou no próprio hotel. Luísa, que raramente saía à noite no Rio, exceto para suas aulas no Senac, descobriu o prazer das conversas que atravessavam madrugadas, debatendo arte, política, filosofia, compartilhando experiências e sonhos. Na quinta-feira, penúltimo, dia do workshop, recebeu uma ligação inesperada de Rafael. Luísa, tenho novidades. Acabei de sair de uma reunião com potenciais investidores para o Cultura nas Esquinas. Eles querem expandir o projeto para São Paulo e querem você liderando a implementação. Eu? Em São Paulo? Mas como? Clara Rodrigues está entre os investidores. Ela ficou impressionada não apenas com sua instalação, mas com sua visão sobre arte comunitária. A proposta é que você se mude para São Paulo após a exposição, com um contrato inicial de 1 ano e um salário significativamente maior. Luísa sentou-se na cama de seu quarto de hotel, sentindo a cabeça girar. Era uma oportunidade incrível, um reconhecimento que jamais esperara tão cedo em sua carreira, mas significava deixar o Rio, sua mãe, seus irmãos, o café Recanto que tanto amava. Preciso pensar, Rafael, é muita mudança de uma vez. Claro, entendo, mas pense bem. Luísa, São Paulo tem recursos que o Rio não pode oferecer agora. Sua carreira artística decolaria aqui. E quanto à sua mãe, poderíamos providenciar para que ela receba o melhor tratamento, talvez até transferi-la para um especialista em São Paulo. Após desligar, Luísa permaneceu imóvel por longos minutos tentando processar aquela proposta inesperada. Mudança para São Paulo, um novo projeto, novas responsabilidades, novas possibilidades e também novos medos e incertezas. A manhã seguinte trouxe o último dia de workshop e o início da montagem final da exposição que seria inaugurada no sábado. Enquanto fazia ajustes em sua instalação, Luísa foi surpreendida por uma notícia que corria entre os participantes. Miguel Santoro havia selecionado 3 artistas do workshop para uma exposição especial no MAN de São Paulo, prevista para o final do ano. E você é uma delas, exclamou Fernanda, abraçando-a efusivamente. Pariti. Parabéns, Luísa. É uma honra enorme. Atordoada, Luísa mal conseguia acreditar. Uma exposição no Museu de Arte Moderna de São Paulo era um sonho que nem sequer havia ousado sonhar. Quando Miguel veio pessoalmente confirmar o convite, ela não conseguiu conter as lágrimas. Por que eu? Perguntou entre soluços de emoção. Há artistas muito mais experientes aqui. Experiência não é o mesmo que visão, Luísa. Sua obra tem uma urgência, uma vitalidade que muitos artistas perdem após anos de circuito. E estamos precisando disso no museu. Vozes frescas, perspectivas diferentes.
Seu trabalho sobre comunidade e espaço urbano dialoga perfeitamente com a linha curatorial que estamos desenvolvendo. Naquela noite, sozinha em seu quarto, Luísa ligou para sua mãe, compartilhando todas as novidades: o convite para a exposição no MAM, a proposta de Rafael para liderar o projeto em São Paulo, as portas que se abriam uma após a outra. "O que você acha, mãe? Devo aceitar mudar para São Paulo?" Dona Zuleide ficou em silêncio por alguns instantes antes de responder. "Lembra quando você tinha uns 12 anos e queria tanto aquele estojo de lápis de cor profissional? Economizamos durante meses, centavo por centavo. Quando finalmente compramos, você não quis usar com medo de gastar. Sabe o que te disse na época? Que não podemos guardar nossos sonhos na gaveta com medo de usá-los", completou Luísa, sorrindo com a lembrança. "Exatamente. Esta é a sua chance de usar todos os seus lápis, filha, de colorir o mundo do seu jeito. Não desperdice por medo. Mas e você? Seu tratamento?" "Estarei bem. Se a proposta do Rafael incluir transferir meu tratamento para São Paulo, ainda melhor. Sempre quis conhecer a cidade. E seus irmãos já estão encaminhados, Pedro com a faculdade de engenharia e Mariana prestes a terminar o ensino médio. Está na hora de você viver seu sonho, Luísa." Ao desligar, Luísa sentiu uma certeza crescer em seu peito. Era hora de dar o próximo passo, por mais assustador que parecesse. De garçonete a artista reconhecida, de funcionária a líder de projeto. Sua vida havia dado tantas voltas nos últimos meses que mais esta mudança parecia quase natural. Na manhã seguinte, véspera da inauguração da exposição, ligou para Rafael. "Aceito a proposta, Rafael. Quero liderar o projeto em São Paulo." Do outro lado da linha, houve um momento de silêncio, depois a voz de Rafael, com uma emoção que ela nunca havia percebido antes. "Você não vai se arrepender, Luísa. Estamos prestes a fazer algo extraordinário juntos." A manhã da inauguração amanheceu com um céu cinzento sobre São Paulo, mas nem mesmo a ameaça de chuva conseguia diminuir a empolgação que tomava conta da galeria de Clara Rodrigues. Técnicos ajustavam as últimas luzes, assistentes verificavam etiquetas e textos de parede, enquanto os artistas circulavam nervosamente, fazendo ajustes finais em suas obras. Luísa, vestida com um macacão azul marinho e botas pretas que havia comprado especialmente para a ocasião, observava sua instalação com olhar crítico. Conexões, retratos da Lapa, ocupavam um espaço privilegiado na galeria, próximo à entrada principal, uma deferência que não passou despercebida pelos outros artistas. "Sua obra está no lugar de destaque", comentou Fernanda, aproximando-se com 2 taças de café. "Clara realmente apostou em você." "Acho que é mais pela temática do que por mim", respondeu Luísa, aceitando o café gratamente. "A questão da arte comunitária está em alta. Não se diminua. Se fosse só pela temática, qualquer um poderia estar naquela parede. É o seu olhar que faz a diferença." Enquanto conversavam, Luísa notou Miguel Santoro e Clara Rodrigues se aproximando com um homem que ela não conhecia. Alto, elegantemente vestido, com um ar de autoridade que intimidava. "Luísa, quero te apresentar Paulo Mendes, diretor da Bienal de São Paulo e um dos maiores colecionadores de arte contemporânea do país", disse Clara, com um sorriso enigmático. "Paulo, esta é Luísa Mendonça, a artista do Rio que te falei." Paulo estendeu a mão, com um sorriso caloroso que suavizou sua aparência austera. "Clara não parou de falar sobre você e sua instalação. Estou ansioso para ver como você traduziu visualmente a transformação de um espaço comunitário." "É um prazer enorme." "Senhor Mendes", respondeu Luísa, sentindo as palmas das mãos suarem. "Espero que goste do trabalho." Os 3 se afastaram para continuar a inspeção pré-abertura, deixando Luísa aturdida com o encontro. O diretor da Bienal de São Paulo, interessado em seu trabalho, parecia surreal demais. Às 19h em ponto, as portas da galeria se abriram para o público. Em poucos minutos, o espaço estava tomado por uma multidão elegante e diversificada. Críticos de arte, colecionadores, curadores, jornalistas e entusiastas, todos circulando entre as obras com taças de espumante nas mãos. Luísa permaneceu próxima à sua instalação,
respondendo perguntas e explicando seu processo criativo para os interessados. Para sua surpresa, eram muitos. Um grupo de estudantes de artes visuais da USP anotava cada palavra sua como se fossem revelações preciosas. Um crítico de um importante jornal paulistano gravava a conversa para uma matéria especial sobre novos talentos. Como surgiu a ideia de usar fios para conectar os retratos e objetos? Perguntou uma jovem jornalista. Foi uma metáfora visual para algo que percebi no Café Recanto, explicou Luísa. As histórias das pessoas não existem isoladamente. Elas se entrelaçam, se influenciam, formam uma teia de narrativas compartilhadas. Os fios vermelhos representam laços afetivos, os azuis memórias coletivas, os amarelos aspirações compartilhadas. De tempos em tempos, Luísa observava disfarçadamente as reações de figuras importantes que paravam diante de sua obra. Miguel Santoro trouxe pessoalmente vários convidados para ver a instalação, sempre fazendo questão de apresentá-la como uma das novas vozes mais interessantes da arte brasileira. Em determinado momento, percebeu Paulo Mendes parado diante de sua instalação, absorto, examinando cada detalhe com atenção minuciosa. Depois de longos minutos, ele chamou Clara com um gesto e conversaram em voz baixa, olhando ocasionalmente em sua direção. "Acho que estão falando de você", sussurrou Fernanda, que passava por ali. "E pela cara da Clara, é algo bom." Antes que pudesse responder, Luísa sentiu seu celular vibrar no bolso. Era uma mensagem de Rafael. "Estou chegando à galeria. Tenho uma surpresa para você." O coração de Luísa acelerou. Rafael vindo a São Paulo? Que surpresa seria essa? Sua resposta veio cerca de 20 minutos depois, quando avistou uma figura familiar na entrada da galeria. Não apenas Rafael, mas também sua mãe, Dona Zuleide, e seus irmãos, Pedro e Mariana. Sem se importar com a etiqueta da ocasião, Luísa correu até eles abraçando a mãe com lágrimas nos olhos. "Mãe, como vocês vieram parar aqui?" "Foi ideia do Rafael", respondeu Dona Zuleide, visivelmente emocionada. "Ele disse que não poderíamos perder seu grande momento." Rafael sorria, satisfeito com a reação de Luísa. "Achei que você precisava de sua equipe de apoio completa hoje. Além disso, se vamos todos nos mudar para São Paulo, era bom que sua família conhecesse a cidade, não acha?" "Todos? Como assim todos?" "Bom, se você vai liderar o projeto aqui e sua mãe vai transferir o tratamento para cá, faz sentido. Que seus irmãos também venham, não? Pedro pode transferir a faculdade e Mariana está prestes a prestar vestibular. São Paulo tem excelentes universidades." Luísa encarou Rafael, atônita com o que estava ouvindo. "Você planejou tudo isso?" "Digamos que eu visualizei as possibilidades", respondeu ele com um sorriso enigmático. "O resto foi consequência natural do seu talento." Antes que pudessem continuar a conversa, Clara Rodrigues se aproximou, elegante em um vestido preto que contrastava com seus cabelos ruivos. "Luísa, preciso que venha comigo. Paulo Mendes quer conversar com você. Em particular." Lançando um olhar apreensivo para Rafael e sua família, Luísa seguiu Clara até uma sala reservada nos fundos da galeria, onde Paulo Mendes a aguardava, sentado confortavelmente em um sofá de couro. "Senhorita Mendonça, por favor, sente-se", disse ele, indicando o lugar ao seu lado. "Clara e Miguel me contaram sobre sua trajetória em comum. De garçonete a artista em exposição internacional em menos de um ano. É uma história e tanto." Luísa assentiu, tentando controlar o nervosismo. "Tive muita sorte de encontrar pessoas que acreditaram em mim." "Sorte é quando a oportunidade encontra o talento preparado", rebateu Paulo. "E você claramente tem talento. Sua instalação captura algo profundamente brasileiro. Esta capacidade de transformar espaços através de conexões humanas, de criar beleza em meio às dificuldades." "Obrigada, Sr. Mendes. Paulo, por favor." Ele fez uma pausa, como se escolhesse cuidadosamente as próximas palavras. "Estou organizando uma exposição especial para a próxima Bienal de São Paulo, com o tema Transformações Urbanas, a Cidade como Tela."
Gostaria de convidá-la não apenas para participar, mas para criar uma instalação específica para o pavilhão central. Luísa sentiu o ar escapar de seus pulmões. A Bienal de São Paulo era um dos eventos mais importantes do circuito artístico mundial. Um convite como aquele normalmente era feito a artistas com décadas de carreira. Eu não sei o que dizer. Diga sim, sorriu Paulo. Terá um ano para desenvolver o projeto com todos os recursos necessários. Clara me contou sobre sua nova posição no Instituto Novos Horizontes em São Paulo. Será uma oportunidade de unir seu trabalho artístico pessoal com o projeto social que lidera. Quando Luísa saiu da sala, estava em estado de choque. Encontrou Rafael e sua família conversando animadamente com Fernanda, que aparentemente havia tomado para si a tarefa de apresentar a exposição para eles. E então? Perguntou Rafael, notando sua expressão atordoada. Ele me convidou para a Bienal, respondeu Luísa ainda incrédula, para criar uma instalação para o pavilhão central. Os olhos de Rafael brilharam com um genuíno orgulho. Eu sabia. Desde o primeiro momento em que vi seus desenhos naquele caderno gasto no Café Recanto, eu sabia que você chegaria longe. Dom. Zuleide abraçou a filha, soluçando de emoção. Minha filha na Bienal de São Paulo, seu pai estaria tão orgulhoso. A menção ao pai, ausente há tantos anos, trouxe uma pontada de melancolia em meio à alegria. Luísa raramente falava dele, mas naquele momento sentiu que ele, de alguma forma, fazia parte daquela jornada. O restante da noite passou como um sonho. Luísa foi apresentada a figuras importantes do meio artístico, recebeu elogios, trocou contatos, conversou sobre possíveis colaborações. Sua instalação atraía constante atenção, com pessoas tirando fotos, discutindo os detalhes, fazendo perguntas. Perto do final do evento, quando a maioria dos convidados já havia partido, Luísa encontrou um momento para ficar sozinha diante de sua obra. Observou os rostos retratados, Dona Cleide, Janaína, os músicos que se apresentavam no Café Recanto, os estudantes que frequentavam o espaço para estudar, o poeta que recitava versos nas noites de quinta-feira. Cada rosto contava uma história. Cada objeto narrava um pedaço de vida, e os fios coloridos que os interligavam representavam os laços invisíveis que transformavam um simples café em um lugar de pertencimento e transformação. É estranho, não é? Disse Rafael, aproximando-se silenciosamente. Ver sua visão materializada e compartilhada com tantas pessoas. É como se uma parte de mim estivesse exposta ali, concordou Luísa. Vulnerável, mas ao mesmo tempo poderosa. Exatamente, assim que a arte deveria ser. Ele fez uma pausa observando a instalação. Sabe, quando deixei aquele bilhete para você naquela manhã no café, não imaginava que chegaríamos até aqui. Tinha esperança, claro. Vi seu talento, sua sensibilidade. Mas isso, ele gesticulou em direção à exposição, superou todas as expectativas. Por que você fez aquilo, Rafael? Por que eu? Ele sorriu pensativo. Acredito em círculos virtuosos, Luísa. Alguém acreditou em mim quando eu era apenas um garoto da periferia com um sonho. Decidi fazer o mesmo por outros. E quando vi você naquele café com tanto talento e tanta tristeza nos olhos, soube que era minha vez de passar adiante aquilo que recebi. Clara se aproximou, interrompendo o momento. Desculpem, mas precisamos fechar a galeria. Amanhã teremos um dia cheio com as visitas guiadas e entrevistas. Claro, respondeu Luísa. Só mais um instante. Quando Clara se afastou, Rafael tirou algo do bolso. Um pequeno objeto embrulhado em papel de seda. Um presente para comemorar esta noite, disse ele, entregando o pacote a Luísa. Dentro havia uma caneta tinteiro antiga, belíssima, com detalhes em prata. Era do meu mentor, explicou Rafael. Ele me deu quando vendi minha primeira startup. Disse que era para eu escrever minha própria história e não deixar que outros a escrevessem por mim. Agora é sua vez. Luísa segurou a caneta com reverência, comovida pelo simbolismo do gesto. Obrigada, Rafael, por tudo. Pelo bilhete, pela oportunidade, por acreditar em mim quando nem eu mesma acreditava. Não me agradeça ainda, sorriu ele. Nossa jornada está apenas começando.
Ao sair da galeria naquela noite, com a família ao seu lado e o coração transbordando de emoções, Luísa soube que Rafael tinha razão. Aquele não era o fim de uma história de superação, mas o início de um novo capítulo, um que ela mesma escreveria, com a caneta tinteiro que agora carregava no bolso e o talento que sempre esteve dentro dela, esperando apenas a oportunidade de florescer. Um ano se passou desde aquela noite memorável na galeria de Clara Rodrigues, o outono paulistano. Tingia as árvores da Avenida Paulista com tons dourados enquanto Luísa caminhava apressadamente em direção à sede do Instituto Novos Horizontes São Paulo, um prédio histórico restaurado no centro da cidade, que agora abrigava não apenas os escritórios administrativos, mas também ateliês, salas multiuso e um café cultural inspirado no original do Rio de Janeiro. O Café Recanto Paulista, como fora batizado, mantinha a essência acolhedora do espaço carioca, mas com uma identidade própria. As paredes de tijolos à vista exibiam obras de artistas locais. O pequeno palco recebia apresentações diversas todas as noites, e as mesas sempre lotadas revelavam o sucesso da empreitada. "Bom dia, Luísa", cumprimentou o barista ao vê-la. "Entrar." "O de sempre?" "Por favor, Caio. E um pão de queijo também. Hoje o dia vai ser longo." Luísa pegou seu café e seguiu para o elevador que a levaria até o terceiro andar, onde ficava seu escritório, um espaço amplo e luminoso, com vista para o centro histórico da cidade. As paredes estavam cobertas de esboços, cronogramas e fotografias dos diversos projetos que o Cultura nas Esquinas havia implementado em São Paulo ao longo do último ano. O projeto havia se expandido de forma surpreendente. Após o sucesso do modelo no Rio de Janeiro, a versão paulistana ganhou proporções ainda maiores, transformando 10 espaços urbanos subutilizados em pontos de efervescência cultural, de uma antiga fábrica na Muca a uma praça esquecida no Capão Redondo, de um galpão abandonado no Bom Retiro a uma estação de trem desativada na Lapa. Cada espaço tinha sua própria vocação, definida em conjunto com a comunidade local, alguns focados em música, outros em artes visuais, literatura, dança ou artesanato. Mas todos seguiam a mesma filosofia: cultura como ferramenta de transformação social, valorização das tradições locais e inclusão de todos os públicos. Luísa deixou a bolsa sobre a mesa e contemplou a vista por alguns instantes. Às vezes ainda se surpreendia com a reviravolta que sua vida havia tomado. De garçonete sobrecarregada, lutando para ajudar a mãe doente e manter os estudos, a diretora cultural de um dos projetos sociais mais inovadores do país e artista com obra na Bienal de São Paulo. Era quase irreal. Seu celular tocou, interrompendo seus pensamentos. Era Janaína, agora gerente-geral de todos os cafés culturais do projeto, tanto no Rio quanto em São Paulo. "Oi, Jana, tudo bem?" "Tudo ótimo, Luísa. Estou ligando para confirmar sua participação na reunião das 14 horas. Vamos finalizar o planejamento para o Festival Intercafés." O Festival Intercafés era uma nova iniciativa que conectaria todos os espaços do projeto em um grande evento simultâneo, com transmissões ao vivo entre as unidades do Rio e de São Paulo. A ideia havia surgido durante uma das visitas de Luísa ao Café Recanto original, quando percebeu como os frequentadores sentiam curiosidade sobre o que acontecia na filial paulista. "Estarei lá, claro. Já tenho algumas ideias para a curadoria conjunta." "Ah, e o Rafael confirmou presença?" "Sim, ele estará no Rio, mas participará por videoconferência." Após desligar, Luísa abriu seu notebook e começou a revisar a apresentação que faria, naquela tarde, para a equipe. Enquanto trabalhava, não pôde deixar de sorrir ao pensar em como o Café Recanto havia mudado sua vida. Aquele bilhete misterioso, deixado por Rafael naquela manhã em que tudo parecia desmoronar, havia sido o ponto de inflexão em sua trajetória. Rafael continuava sendo uma presença constante em sua vida, embora a relação entre eles tivesse se transformado ao longo do tempo. De mentor e chefe, ele havia se tornado um parceiro,
Alguém com quem ela podia compartilhar ideias, dúvidas e sonhos em pé de igualdade. Havia também algo mais crescendo entre eles, algo que nenhum dos dois havia nomeado ainda, mas que pairava no ar durante os jantares, após reuniões de trabalho, nas ligações que se estendiam muito além das questões profissionais, nos olhares, que sustentavam um pouco mais do que o necessário. Uma batida na porta interrompeu seus pensamentos. Era Débora, a especialista em mídias sociais que havia se transferido do Rio para São Paulo junto com o projeto. Luísa, a equipe da Bienal está aqui. Querem verificar alguns detalhes técnicos da sua instalação. Já estou indo. A Bienal de São Paulo seria inaugurada em menos de um mês, e a instalação de Luísa, Metamorfoses Urbanas, uma obra monumental que ocuparia o pavilhão central, estava em fase final de produção. Inspirada no sucesso de Conexões Retratos da Lapa, mas em escala muito maior, a nova obra incorporava elementos de todos os espaços do Cultura nas Esquinas, criando uma narrativa visual sobre como a arte pode transformar territórios e vidas. A reunião com a equipe técnica da Bienal durou mais de 2 horas com discussões detalhadas sobre iluminação, posicionamento, segurança e logística. Quando terminou, Luísa mal teve tempo de almoçar antes da videoconferência com a equipe do Rio de Janeiro. No telão da sala de reuniões, os rostos familiares dos colegas cariocas surgiram com o café Recanto original ao fundo. Luísa sentiu uma pontada de saudade. Embora amasse São Paulo e a vida que construíra ali, o Rio, e aquele café específico, sempre ocupariam um lugar especial em seu coração. Boa tarde a todos, começou ela, depois que as equipes dos 2 estados se apresentaram. Como sabem, estamos a menos de 2 meses do Festival Intercafés, um evento que consolidará ainda mais a identidade do nosso projeto como uma rede cultural que transpõe barreiras geográficas. A reunião fluiu produtivamente com ideias surgindo de ambos os lados e um entusiasmo contagiante tomando conta do grupo. No final, quando já discutiam os últimos detalhes práticos, Rafael entrou na sala no Rio de Janeiro, cumprimentando a todos com seu carisma habitual. Desculpem o atraso. Estava em uma reunião com potenciais investidores para a próxima fase do projeto. Luísa sentiu o coração acelerar ao vê-lo na tela, uma reação que já não tentava mais negar para si mesma, embora mantivesse a compostura profissional diante dos colegas. Próxima fase? Perguntou intrigada. Que próxima fase? Rafael sorriu, aquele sorriso que ela conhecia bem, o que indicava que ele tinha grandes planos em mente. Converso com você depois da reunião, Luísa, mas posso adiantar que envolve expandir o Cultura nas Esquinas para além do eixo Rio-São Paulo. Quando a videoconferência terminou e os colegas se dispersaram, Luísa permaneceu conectada, agora em uma chamada privada com Rafael. Então, vai me contar essa história de expansão? Mal conseguimos dar conta dos projetos atuais. Rafael riu, recostando-se na cadeira. Sempre pragmática. É por isso que formamos uma boa equipe. Você me mantém com os pés no chão. Alguém precisa fazer isso, brincou ela. Agora fala sério, qual é o plano? Recebi uma proposta para levar o modelo do Cultura nas Esquinas para o Nordeste, começando por Salvador e Recife. Há um grupo de empresários locais interessados em financiar, inspirados pelo sucesso aqui no Sudeste. Isso é... uau! Luísa tentou processar a informação. Seria incrível, claro, mas quem coordenaria? Já estamos com a equipe esticada ao máximo. Aí é que está a questão, respondeu Rafael, seu tom mudando para algo mais sério. Gostaria que você assumisse a direção geral do projeto em nível nacional. Eu? Mas... e a Bienal? E os projetos aqui em São Paulo? A Bienal acontecerá, como planejado, claro. Quanto aos projetos em São Paulo, você poderia supervisionar à distância com visitas regulares. Teríamos que reestruturar a equipe, criar novos cargos de coordenação local. Ele fez uma pausa, como se escolhesse as próximas palavras com cuidado. Sei que é pedir muito, Luísa. Você construiu uma vida aí, sua mãe está respondendo bem ao tratamento em São Paulo, seus irmãos estão estabelecidos. Mas acredito
que você é a única pessoa capaz de levar o Cultura nas Esquinas ao próximo nível. Luísa sentiu um turbilhão de emoções. Era um reconhecimento enorme, uma responsabilidade ainda maior e uma nova reviravolta em sua vida. Parte dela queria dizer sim imediatamente, a parte ambiciosa que havia descoberto o prazer de criar impacto social através da arte. Mas outra parte hesitava, temendo perder a estabilidade que finalmente conquistara. Preciso pensar, Rafael. É uma decisão grande demais para tomar agora. Claro, entendo. Aliás, ele pareceu subitamente nervoso, algo raro em Rafael. Estou indo a São Paulo amanhã. Poderíamos jantar e conversar melhor sobre isso e sobre outras coisas também. O tom em que ele disse outras coisas fez o coração de Luísa saltar uma batida. Claro, seria ótimo. Após desligar, Luísa permaneceu na sala de reuniões, vazia, tentando organizar os pensamentos. Sua vida, que finalmente parecia ter encontrado um equilíbrio, estava prestes a mudar novamente. Decidiu que precisava de ar fresco. Pegou sua bolsa e desceu até o Café Recanto Paulista, agora mais tranquilo no final da tarde. Pediu um chá e sentou-se em uma mesa no canto, observando o movimento do lugar. O café estava cheio de vida, estudantes com laptops, artistas discutindo projetos, senhoras aposentadas participando de um clube de leitura, um jovem músico afinando seu violão para a apresentação da noite. Era um microcosmo da cidade, um espaço onde diferentes mundos se encontravam e dialogavam. Pensativa hoje, comentou Dona Zuleide, aproximando-se com passos leves e sentando-se à sua frente. Desde a mudança para São Paulo, a saúde de Dona Zuleide havia melhorado significativamente. O tratamento especializado, associado à redução do estresse financeiro, havia feito maravilhas. Agora ela até mesmo trabalhava algumas horas por semana no café, coordenando um projeto de artesanato com senhoras da terceira idade. Tenho muito em que pensar, mãe. Rafael me ofereceu um novo desafio: dirigir o projeto nacionalmente, começando uma expansão para o Nordeste. E isso te preocupa porque acabamos de nos estabelecer aqui. Você? Está bem, Pedro e Mari estão adaptados e tem a Bienal chegando. Parece que sempre quando as coisas começam a se estabilizar, surge uma nova mudança. Dona Zuleide sorriu, aquele sorriso sábio que só as mães conseguem. A vida é movimento, filha. O rio que para de fluir se torna um pântano. Filosófica. Hoje, hein? Aprendi com minha filha artista. Dona Zuleide pegou a mão de Luísa entre as suas. Escute seu coração. Ele raramente erra. Naquela noite em seu apartamento, um espaço confortável no bairro de Pinheiros, muito diferente do quarto apertado que dividia com colegas no Rio, Luísa contemplou longamente a caneta tinteiro que Rafael lhe dera após a exposição na Minzentense, Galeria de Clara. Para escrever sua própria história, ele havia dito. Era isso que estava fazendo, não é? Escrevendo sua história, capítulo após capítulo, cada um mais surpreendente que o anterior. De garçonete a artista, de funcionária a líder, de sonhadora a realizadora. No dia seguinte, encontrou-se com Rafael para jantar em um restaurante charmoso na Vila Madalena. Ele parecia diferente, mais descontraído que o habitual, usando jeans e camisa, em vez do terno formal que costumava vestir, o cabelo ligeiramente desarrumado pelo vento. Você está diferente, comentou ela, enquanto se acomodavam à mesa. Bom, diferente ou mal diferente? Perguntou ele com um sorriso. Bom diferente, mais relaxado. A conversa fluiu naturalmente durante o jantar, passando por diversos assuntos antes de chegar ao tema principal. Rafael explicou em detalhes a proposta de expansão para o Nordeste, os desafios envolvidos e por que acreditava que Luísa era a pessoa certa para liderar o processo. Você tem a combinação perfeita de visão artística e sensibilidade social, disse ele. Sabe identificar o potencial único de cada lugar, respeitar suas características próprias, enquanto oferece novas possibilidades. É exatamente o que precisamos para um projeto nacional que não seja uma mera replicação, mas uma adaptação sensível a cada contexto. Quando precisaria de uma resposta?
Não há pressa. Primeiro a Bienal, depois decidimos o próximo passo. Ele fez uma pausa como se reunisse coragem. Na verdade, Luísa, há outro assunto que quero discutir com você hoje. Algo mais pessoal. O coração de Luísa acelerou. Estou ouvindo. Nos conhecemos há quase 2 anos agora. Começamos como mentor e aprendiz. Evoluímos para parceiros de trabalho. E hoje, ele hesitou, visivelmente nervoso. Hoje percebo que meus sentimentos por você vão muito além da admiração profissional. Tentei ignorar, convencer-me de que era inapropriado, que poderia complicar nossa relação de trabalho. Mas não posso mais fingir. Luísa sentiu o rosto queimar. Era a primeira vez que qualquer um dos dois verbalizava o que ambos sentiam há meses. Rafael, eu... Não precisa dizer nada agora, interrompeu ele gentilmente. Sei que é complicado, que há muito em jogo. Só queria que soubesse como me sinto. Independentemente da sua decisão sobre o projeto no Nordeste ou qualquer outra coisa profissional. São assuntos separados para mim. Ela o encarou, surpresa com sua vulnerabilidade. Tão diferente da imagem de empresário sempre no controle que ele costumava projetar. Eu também tenho sentimentos por você, Rafael, admitiu finalmente. Mas você tem razão, é complicado. Somos colegas de trabalho. Há uma estrutura hierárquica entre nós, por mais que trabalhemos como parceiros. E se não houvesse essa estrutura? Como assim? Estou considerando me afastar da gestão direta do Instituto, revelou ele. Criar um conselho administrativo e me dedicar a novos projetos. O Cultura nas Esquinas já tem vida própria, pessoas competentes como você para liderá-lo. Talvez seja a hora de iniciar um novo ciclo, profissionalmente e pessoalmente. A revelação pegou Luísa de surpresa. Rafael, afastando-se do projeto que criara com tanto amor, era difícil de imaginar. Isso tem a ver comigo? Com nós? Parcialmente, admitiu ele. Mas também com meu próprio caminho. Sempre acreditei em passar o bastão quando o momento é certo. O Instituto precisa de sangue novo, perspectivas frescas. E eu preciso de novos desafios. O jantar se estendeu até tarde, com uma conversa profunda e honesta sobre sentimentos, medos, expectativas e possibilidades. Quando finalmente saíram do restaurante, caminhando lado a lado pelas ruas da Vila Madalena, havia uma nova intimidade entre eles. Não apenas a atração que sempre existira, mas uma cumplicidade mais profunda, baseada na verdade compartilhada. Na frente do prédio de Luísa, Rafael a encarou com intensidade. Não espero uma resposta hoje sobre nada. Só queria que soubesse onde estou. Eu sei onde estou também, respondeu ela, sustentando seu olhar. E é ao seu lado, Rafael. Independentemente dos títulos ou cargos, quero construir algo com você. Algo pessoal, além do profissional que já compartilhamos. O beijo que se seguiu foi gentil, quase hesitante, carregado com o peso de 2 anos de sentimentos contidos e a promessa de um futuro conjunto ainda a ser escrito. Nas semanas que se seguiram, Luísa se dividiu entre os preparativos finais para a Bienal, a coordenação do Festival Intercafés e longas conversas com Rafael sobre os próximos passos, tanto no projeto quanto em sua relação pessoal. Cada decisão era tomada com cuidado, considerando todos os ângulos, todas as pessoas envolvidas. Finalmente, chegou o grande dia, a inauguração da 36ª Bienal de São Paulo, com metamorfoses urbanas ocupando gloriosamente o pavilhão central. A instalação monumental, que incorporava elementos de todos os espaços do Cultura nas Esquinas, era um tributo visual ao poder transformador da arte em contextos urbanos. Enquanto caminhava pelo pavilhão antes da abertura oficial, observando os últimos ajustes sendo feitos, Luísa não pôde deixar de pensar na longa jornada que a trouxera até ali. Da garçonete chorando no banheiro do Café Recanto, a artista com obra no espaço mais prestigioso da Bienal. Dos desenhos escondidos num caderno gasto à instalação que ocupava um pavilhão inteiro. Dos sonhos engavetados aos sonhos realizados e aos novos que agora surgiam no horizonte. Sua mãe e irmãos já haviam chegado,
vestidos com suas melhores roupas, orgulhosos e emocionados. Rafael estava ao seu lado, sua presença uma fonte constante de força e apoio. Clara Rodrigues, Miguel Santoro, Paulo Mendes e tantos outros que haviam participado de sua trajetória também compareceram, formando uma rede de afeto e admiração ao seu redor. Quando as portas se abriram e o público começou a entrar, Luísa sentiu uma emoção indescritível. Cada pessoa que parava diante de sua obra, que a observava com atenção, que se deixava tocar por ela, representava a concretização de um sonho que parecia impossível não muito tempo atrás. Um crítico de arte se aproximou, com um gravador em mãos. Senhorita Mendonça, sua instalação é impressionante. Gostaria de nos contar como surgiu a ideia para Metamorfoses Urbanas? Luísa sorriu, lembrando-se daquela manhã no café, do bilhete misterioso, das lágrimas no banheiro, de todo o caminho percorrido. Tudo começou com um bilhete, respondeu ela. Um simples bilhete deixado por alguém que enxergou possibilidades onde eu só via desesperança. É uma história sobre transformação, não apenas de espaços urbanos, mas principalmente de pessoas, de sonhos, de perspectivas. É sobre como um gesto aparentemente pequeno pode desencadear uma reação em cadeia de mudanças positivas. Enquanto falava, seus olhos encontraram os de Rafael na multidão. Ele sorriu, aquele sorriso que dizia mais que 1000 palavras, que falava de orgulho, amor e possibilidades. O bilhete que mudara sua vida não era apenas um pedaço de papel com palavras de encorajamento. Era um símbolo do poder transformador da empatia, da generosidade, da fé no potencial humano. Era a prova de que, às vezes, tudo o que precisamos para florescer é que alguém acredite em nós quando não conseguimos acreditar em nós mesmos. Agora, enquanto observava sua instalação cercada por centenas de pessoas, Luísa soube que sua missão era passar adiante aquela dádiva, identificar talentos adormecidos, estender a mão para quem precisava de um impulso, criar oportunidades onde só existiam obstáculos. O Cultura nas Esquinas, no Nordeste, seria apenas o próximo capítulo dessa história de transformação que começara num pequeno café na Lapa e agora se expandia, como ondas concêntricas, tocando cada vez mais vidas. Ao lado de Rafael, com a mão dele gentilmente apoiada em suas costas, Luísa olhou para o futuro com confiança e gratidão. O caminho que se abria à sua frente era brilhante e cheio de possibilidades. Não apenas como artista ou como gestora cultural, mas como alguém que descobrira sua verdadeira vocação: criar pontes entre pessoas, lugares e sonhos, transformando lágrimas em cores, desesperança em criação e espaços comuns em territórios de possibilidades infinitas. E tudo isso graças a um bilhete, um café, e a coragem de atravessar a porta quando a oportunidade bateu. Quanto mais você comentar e compartilhar, mais conseguiremos trazer histórias que tocam